Olá, estão me escutando? O áudio está bom, o vídeo está passando. Se alguém puder me dar um retorno. Bom, então, ao que parece está já ao vivo. Então, me apresentando, eu sou Davidson Barcelos e hoje a gente vai tratar sobre o sistema de registro de preços. Esse tema que é bastante polêmico, esse tema que, se não for o mais polêmico, igual eu acabei de dizer, é um dos mais com toda certeza, e o que a nova lei de licitações traz, nos vai apresentar caso seja aprovada. Antes de mais nada, eu quero louvar a editora Fórum, parabenizar pelo projeto, que para quem não conhece vale muito a pena conhecer, que é o Observatório da Nova Lei de Licitações. Eu sou um dos colunistas, eu e vários colegas, em que costumeiramente a gente vai publicar artigos, postagens sobre o novo regime licitatório que está aí por vir. E hoje nós vamos, num período de 40 minutos de exposição, depois perguntas, a gente vai tratar sobre o SRP. Inicialmente, trazendo alguns aspectos do que o SRP é hoje, para também indicar as diferenças e semelhanças com o novo regime que ali está batendo a nossa porta. Aqueles que já me ouviram falar sobre o assunto, eu bato sempre nessa tecla de que, na verdade, não existe um sistema de registro de preços, e sim alguns sistemas de registro de preços. Algumas pessoas estranham um pouco, mas é isso mesmo. Basicamente, nós temos o SRP tradicional, pela 8666, que é ainda em vigor, claro, o SRP RDC e o SRP estatais. O SRP tradicional, ele está lá previsto na Lei 8666 desde a sua redação original e atualmente regulamentado pelo Decreto 7892 de 2013, com várias atualizações desde seu início. Mas vale dizer aqui que a Lei 8666, ela traça pouquíssimas diretrizes para o registro de preços. O registro de preços, da maneira como a gente conhece, é assim porque o decreto federal e, com base no decreto federal, vários estaduais também assim impõem. Porque, basicamente, a lei fala que vai ter atualização periódica, que a ata não vai durar mais que 12 meses e as compras preferencialmente serão realizadas por registro de preços. A lei só fala isso. Tanto é que o Decreto-Lei 2300, a lei de licitações, a norma geral de licitações anterior, a redação era a mesma, mas só que o registro de preços era totalmente diferente. Era um banco de preços, não como a gente conhece agora, o SRP. Então, atualmente, a matéria está esmiuçada em regulamento, no decreto, no caso da SRP tradicional, o 7892. O SRP RDC, criado pela Lei 2.462, de 2011, e regulamentado pelo Decreto 7581, de 2011. É o SRP RDC, que tem as suas peculiaridades, e, por fim, o SRP estatais, previsto na Lei 13.303, e essa interrogação que está aí é porque a lei das estatais prevê que um decreto federal vai regulamentar os SRP estatais, mas esse decreto não existe. Esse decreto ainda não foi feito, não foi publicado ainda. Em relação às estatais, para a dúvida em qual decreto ou onde que vai se buscar, na ausência desse decreto específico, as normas para o seu SRP. SRP estatais agora a gente deixa de lado e a gente vai passar a tratar de algumas diferenças do novo sistema de registro de preços que virá no lugar do SRP tradicional e do SRP RDC. E nas suas finalidades do SRP, para que o SRP é feito, eu acho que vale a pena a gente traçar uma diferença que resolve a grande maioria das dúvidas em relação ao SRP. Primeiro, ata não é contrato e contrato não é ata. Isso você pode repetir várias vezes e a gente vai chegar à conclusão a partir de dois caminhos distintos. Você, ao realizar uma licitação, a administração pública, ao realizar uma licitação, ela realiza a licitação para
formalizar contratos, e se ela licita para formalizar contratos, depois da licitação haverá um contrato, ou se ela licita para registrar preços, no final dessa licitação haverá uma ata. E durante a vigência dessa ata, contratos podem ser gerados. Essa diferença é importante porque o regime jurídico do contrato independe do formato da licitação. Independe se a licitação foi pelo SRP ou se não foi pelo SRP. O regime do contrato é exatamente o mesmo. E hoje está na 8666. Estará na nova lei de licitações. Já o regime jurídico da ata é distinto, está naqueles decretos regulamentadores, no caso do SRP tradicional, no 7892. É importante porque às vezes pairam dúvidas na gente em saber, eu posso prorrogar um contrato que veio de uma ata? Pare e pense, você poderia prorrogar esse contrato se ele viesse diretamente de uma licitação? Em caso positivo, ok, porque não há diferença no regime jurídico daquela licitação que foi feita para formalizar contratos, daquela licitação que foi feita para registrar preços. Então, ata não é contrato, contrato não é ata. Ata é aquele documento vinculativo obrigacional, e esse conceito, essa definição é repetido o conceito na nova lei de licitações, no projeto da nova lei de licitações, é o documento vinculativo obrigacional, onde estão registrados preços, condições e o objeto que foi ali registrado. As obrigações, o vínculo efetivamente realizado, recai muito mais para o licitante. Ele que se obriga a fornecer quando, durante a vigência da ata, se a administração assim necessitar, e na quantidade que a administração necessitar, no limite registrado na ata. Então, você vai ter um preço registrado à administração. Quando precisar, vai fazer o uso da ata para emitir o contrato. Não existe obrigação vinda direta, obrigação contratual vinda direta de uma ata. A gente viu que quando eu licito para registrar preços, no final dessa licitação eu tenho uma ata. E essa ata tem um poder de, durante sua vigência, emitir contratos, de contratos serem criados, seja por termo contratual, seja por nota de empenho, por exemplo. Certo? Então vamos lá. Como eu disse, a Lei 8666, atualmente, ela traça pouquíssimas diretrizes. Ela indica que 12 meses serão a validade do registro de preços não será superior a um ano, 12 meses, a estipulação prévia do sistema de controle e atualização de preços e seleção feita mediante concorrência. Aqui no consta o pregão, por razões óbvias, a previsão do SRP é da redação original do 8666, depois que veio a lei do pregão e trouxe essa possibilidade de fazer um SRP por forma ou através de um pregão. E assim foi feito, assim está posto no decreto do pregão, e assim também está no projeto da nova lei de licitações. Algo que se repete, mas com uma novidade em relação ao local onde isso vem sendo veiculada, são os atores, aquela classificação, os participantes, os elementos, os integrantes do SRP. O órgão gerenciador, que é aquele que conduz o procedimento e fica com condução do procedimento e efetivamente realiza a licitação. É aquele que tem iniciativa da contratação do registro de preços. O órgão participante é aquele que, desde o início dos procedimentos, ele está ali junto com o gerenciador, indicando seu quantitativo a ser registrado também. E o órgão não participante, o carona, o órgão aderente, ele é alguém que apareceu durante a vigência da ata e estaria a solicitar a contratação, o uso daquela ata que ele não participou desde o início. A novidade, aqui vale a pena a gente falar um pouquinho, existe uma grande discussão a respeito, inclusive, da legalidade da carona, da adesão, da adesão a uma ata de registro de preços. Por quê? Há quem entenda que a adesão, na verdade, tem natureza jurídica de uma dispensa de licitação. Esse órgão não participante que não promoveu a licitação,
ele vai, ao aderir, rigorosamente ou juridicamente, ele estaria a dispensar a licitação para fazer uso daquela ata. Ele vai obter um contrato sem ter feito a licitação prévia específica para aquele ato. Aqueles que entendem que a adesão seria uma contratação direta, como conclusão, eles apontam a ilegalidade da adesão. Por quê? Porque o afastamento do dever de licitar, está lá na Constituição, deve ser feito por lei. E na Lei 8.666 não existe previsão para carona. A gente acabou de ver que poucas são as diretrizes. Então, há quem argumente, e em alguns acordos, o ministro Bruno Dantas, ele flertou com esse entendimento, mas em nenhum momento ele falou que é ilegal. Ele fala que tem legalidade duvidosa, mas é algo tão utilizado e traz efetivamente tantos benefícios que já está assentada a prática de utilização e a possibilidade da adesão. Daí vem a novidade. O projeto na nova lei de licitações prevê expressamente o órgão não participante, prevê expressamente a carona. Então, essa discussão vai ser superada muito provavelmente porque a lei, ainda que se compreenda que a adesão é uma contratação direta, a lei, estrito senso, já vai permitir a adesão. E aí tem alguns detalhes que mais no final nós vamos tratar dos limites a essa adesão. Quanto aos objetos, também existe uma novidade. Lembra que a gente falou da existência de 3 sistemas de registro de preços. O SRP tradicional, o SRP RDC e o SRP estatais. Certo? Do SRP tradicional, o regulamentado pelo 7892, você não pode registrar preços para obras. Você não registra preços para locação de bens. No SRP RDC, já existe a possibilidade de registrar preços para obras. Na SRP estatais não existe regulamento específico, então aí não vale ou não interfere no nosso raciocínio. O projeto na nova de licitações inclui tudo: aquisição de bens, contratação de serviços, obras e locação de bens. E vai além. Além dos objetos, ele permite o registro de preço para contratação direta e para inexigibilidade de licitação. É possível, então, manter registrado um preço para que você faça dispensa de licitação posterior ou até mesmo a inexigibilidade. Então, o objeto foi bastante alargado, ainda que, para obras, existam requisitos que devem ser respeitados para que possa ser realizado um SRP para obras. Só para citar, vamos resgatar que é de baixa complexidade técnica e operacional e necessidade permanente ou frequente da obra ou serviço a ser licitado ou a ser registrado. Então, grosso modo, esses conceitos, especialmente em serviços de engenharia e obras, comum, complexos, causam uma confusão, uma discussão tremenda, mas de início, o que a redação do projeto de lei dá a entender é que aquelas obras mais simples, sim, elas poderão ser registradas, ter seus preços registrados. E a previsão, em tese, a previsão teórica existe para obras, serviços, aquisição de bens e locação. Então, foi alargado o âmbito do SRP. Quanto à obrigatoriedade, na 8666 existe a ideia de que, sempre que possível, as compras serão realizadas pelo sistema de registro de preços. Isso não há previsão de mudança. Por quê? Apesar de usar palavras diferentes, no projeto da nova lei de licitações, indica que o planejamento das compras deve levar em consideração que os procedimentos serão processados pelo SRP quando pertinente. Então, não me parece que haverá mudança de entendimento ou restrição ou alargamento do âmbito quanto à obrigatoriedade de você fazer um registro de preços. De todo modo, a motivação vem para solucionar ou para complementar esse texto legal. Você vai indicar por que não fez o SRP, por exemplo. Certo? Algum problema da transmissão, coloquem no chat que de vez em quando eu dou uma olhada
e verifico. Já em relação à análise jurídica, existe sim uma grande diferença. Por quê? Na Lei 8666, a gente sabe que os acordos, contratos, ajustes têm de passar pela aprovação da consultoria jurídica ou do assessoramento jurídico do órgão da entidade. Na lei das estatais, a lei das estatais é silente, alguns regulamentos têm previsto, outros deixado até em aberto, mas na lei das estatais a análise jurídica não é obrigatória. Mesmo na 8666, que a análise jurídica é obrigatória, a AGU, a Advocacia Geral da União, inclusive, tem o entendimento de que o órgão que vai aderir, você não precisa fazer uma nova análise jurídica daquele instrumento convocatório da licitação lá atrás. Coisa que o projeto da nova lei de licitação apresenta essa obrigatoriedade. O projeto ele inclui expressamente que adesões a atos de registro de preços deverão passar por uma análise jurídica. E, ao contrário do movimento que a lei dos estatais em 2016 fez, de não prever, pessoalmente, felizmente, não prever análise jurídica, porque tem muita coisa que é batida, que é repetida, que é padronizada e que não faz sentido que a consultoria jurídica gaste o seu tempo. Não que ela tenha que gastar o tempo para não fazer nada, mas ela tem que se preocupar, e talvez seja o papel mais nobre, o professor Rony Charles aqui costuma dizer isso, é criar novas soluções e efetivamente sanar dúvidas, criar soluções. De todo modo, a nova lei de licitações prevê que nas adesões será realizada análise jurídica. E vai além. Essa análise jurídica não é em relação ao edital, não é uma aprovação ao edital. A nova lei fala que é aprovação do processo de contratação. Então, a mensagem que, pelo menos de início, a lei parece que vai nos passar é que a análise jurídica tem que ser feita do processo como um todo, e não só a aprovação daquela redação da minuta ali do edital. Certo? Mas tem uma escapatória ou uma alternativa ou uma possibilidade de não serem todos os processos que seguirão a análise jurídica. Por quê? A própria lei indica quando os processos, a depender de um ato da autoridade máxima do órgão, por exemplo, no TCU, o presidente do tribunal, ele pode emitir um ato em que, em razão do valor da contratação, ou da adesão, ou do contrato direto, em razão da complexidade do objeto, ou se já houver uma padronização, não precisa passar pela análise jurídica. Me parece uma solução de meio termo que é também uma boa solução. Por quê? Você, a depender da autoridade, a depender da situação, das características do próprio órgão, a autoridade máxima do órgão da entidade pode definir. Acima de tantos R$1.000, sim, faz sentido que a consultoria jurídica analise esse processo. Abaixo disso, até uma relação de custo-benefício, não faz sentido que seja feito. Certo? Então, em relação à análise jurídica, existe esse detalhe que existe uma previsão específica para a análise da adesão, mas uma escapatória, uma saída. Já passando para alguns requisitos que devem constar no edital, aí tem uma série que no nosso tempo restrito não vai permitir que a gente passe por todos, eu separei alguns pontos para a gente tratar aqui. Primeiro, a quantidade mínima. A lei, de acordo com a atual redação do projeto de lei, aponta que o edital poderá prever uma quantidade mínima que o licitante poderá ofertar. O que é isso? Digamos que um órgão queira registrar preços para 1.000 computadores. Mas o órgão pode colocar que se uma empresa quiser, e muitas vezes isso pode vir até no intuito de aumentar a competitividade, se a empresa quiser cotar 500, 250, 100, ela pode. Ou seja, você inclusive, em outros países, o benefício para IME e EPP vem nesse sentido. A União Europeia é um belo exemplo disso. Lá não existe cota, nem algo do gênero. Isso é mais uma influência norte-americana. Nos Estados Unidos, o beneficiamento para micro e pequenas empresas vem muito pela divisão do objeto e por essa possibilidade.
Muitas vezes, a depender da magnitude do certame, a pequena empresa não consegue. Então, o edital pode prever uma quantidade mínima que o licitante pode apresentar ali sua proposta e levar e ter para si a possibilidade de, ao longo da vigência da ata, ter contratos firmados. Então, a quantidade mínima pode ser prevista e tem de constar ali no edital. Aí vem um ponto que talvez vá causar alguma confusão quando a lei assim sair. Certamente, a opinião de colegas professores e doutrina quando começar a escrever sobre o assunto. Por quê? Além da quantidade mínima que eu acabei de indicar, tem a indicação que a quantidade máxima que poderá ser contratada também tem de constar no edital. Então, o edital pode constar uma quantidade mínima que o licitante pode propor, mas tem de constar a quantidade máxima que poderá ser contratada. Isso acontece hoje. É o quantitativo estimado. Quando eu falo que pretendo comprar 1.000 computadores, pretendo registrar preços de 1.000 computadores, a gente sabe que na ata estarão registrados 1.000 computadores. Durante a vigência da a ata pode ser esgotada, podem ser adquiridos 1.000 computadores ou um número menor. Não existe obrigatoriedade na contratação. E isso continua, certo? No atual regime, na SRP tradicional, você apontar o quantitativo estimado é obrigatório. O que o artigo 78 quer indicar, 78 do novo projeto, que você tem que colocar o quantitativo máximo a ser fornecido, que poderá ser fornecido. Eu estou repetindo justamente porque é um detalhe muito pequeno. Mas adiante na lei, ela traz em uma redação que penso que, de certo modo, é um pouco infeliz, porque causa confusão, traz hipóteses em que você não precisará indicar o total a ser adquirido. Eu até transcrevi, foi um dos pouquíssimos artigos que eu transcrevi na apresentação. Veja lá, o inciso 1º do artigo 78 aponta: o edital deverá dispor sobre as especificações da licitação de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida. É o que a gente conhece como quantitativo estimado, é o total que vai ser registrado. Nós sabemos que não existe obrigatoriedade de adquirir tudo, certo? Lá na frente, no parágrafo 3º, leia comigo a redação. É permitido o registro de preços com indicação limitada à unidade de contratação, um SRP para adquirir computadores, unidade de um computador, por exemplo, sem a indicação do total a ser adquirido. Apenas nas seguintes situações. Quando for a primeira licitação do órgão, ou não houver registro de demandas anteriores, no caso de alimento perecível, ou no caso em que o sistema esteja integrado com o fornecimento de bens. Em uma análise preliminar, eu acredito que esses dois dispositivos não estão a tratar de mesma coisa. O inciso 1º do artigo 78 se refere ao que nós conhecemos como quantitativo estimado. Eu pretendo registrar o preço para 1.000 computadores. Eu não sou obrigado a contratar. O parágrafo 3º, ele aponta que você pode não indicar o valor a ser adquirido apenas nas seguintes situações. E ali enumera os 3 incisos. Isso quer dizer, quando ele fala que apenas nessas situações eu não preciso indicar o total a ser adquirido, em todas as outras situações eu terei de indicar o quantitativo total a ser adquirido. O que antes era até uma boa prática, o que hoje é uma boa prática, diante da incerteza de se a ata vai ser esgotada ou não, se ao registrar 1.000 computadores, a administração vai contratar 1.000 efetivamente, o preço pode subir. Por quê? Se o edital nada disser, o licitante será obrigado a entregar um computador. Como boa prática,
existem duas condutas. A primeira, você pode definir lotes mínimos. Eu posso indicar que pedirei de 50 em 50 computadores. Isso já leva uma certeza para o licitante e pode impactar no preço. E o outro é, se você tem a certeza de que vai contratar desses 1.500 computadores, você já deve indicar ali no edital. É uma boa prática, porque vai levar certeza para o licitante e isso pode impactar no preço. O que eu quero dizer é que a minha impressão inicial é que a lei, no parágrafo 3º, está a indicar que, a não ser nessas três hipóteses, você terá de indicar o quantitativo total a ser adquirido. Que isso não é igual à quantidade máxima que poderá ser adquirida. Existe uma diferença aí na literalidade que me parece que não faria muito sentido se eu equivalesse as duas situações. Porque eu indico que o edital deverá dispor da quantidade máxima e depois ali eu apontaria apenas apontaria três hipóteses que não seria necessário. Me parece que não faria sentido. Mas esse certamente vai ser um ponto que trará bastante discussão. A lei também prevê, e isso é uma novidade, que sejam registrados preços diferentes. E eu não estou a dizer do cadastro de reserva. Na esfera federal, o cadastro de reserva ele tem que igualar o preço do licitante vencedor. Para aqueles que estão iniciando, de forma muito rápida, o que é o cadastro de reserva? Ao final da licitação, com o vencedor declarado, o pregoeiro ou a comissão de licitação chega para os demais licitantes e perguntam se algum deles, ou quem entre os licitantes, tem interesse em ter seu preço registrado se equiparado com o vencedor. O vencedor já ganhou a licitação e eu me volto para os demais licitantes e pergunto se eles têm interesse em registrar também o preço por aquele. Eles ficaram ali no banco de reservas. Caso o registro de preço seja cancelado, eles poderão ser alcançados. Alguns regulamentos estaduais ou municipais prevêem que preços diferentes podem ser registrados, que o vencedor vai registrar R$ 1.000 o computador, digamos, e que os demais licitantes poderão registrar seus próprios preços, que não necessariamente ele precisaria chegar ao 1.000. Isso é uma previsão de alguns regulamentos locais. Na esfera federal isso não existe e a nova lei de licitações não prevê essa possibilidade. Quando eu trago aqui preços diferentes, é uma outra situação. A nova lei de licitações prevê a possibilidade de serem registrados preços diferentes em três típicas e uma geral. Quando o objeto tiver que ser fornecido ou realizado em locais diferentes. E aqui, rigorosamente, nesses dois primeiros itens, não há nenhuma grande novidade. O parcelamento de licitações hoje permite isso e é recomendado que assim faça. Imaginemos que o Departamento de Polícia Federal vai realizar um registro de preços para esses mesmos computadores e que tenha que entregar no Amapá e no Rio Grande do Sul. Se eu não desmembrar, se eu não colocar computador a ser entregue no Amapá, ou alternativamente fizer por regiões, o preço provavelmente subirá. Por quê? O licitante vai considerar, o licitante diligente, ele vai considerar que em qualquer lugar ele pode ter de entregar os 1.000 computadores em uma região muito distante, que poderia elevar o preço do frete. Uma forma de remediar que hoje é recomendada e já praticada bastante é que eu replique o item, registro de preço de um computador a ser entregue na região sul, registro de preço para um computador a ser entregue na região norte. Então, isso já pode ser realizado, não vai haver grandes diferenças, só que foi dada uma outra estrutura para esse modo de agir, que é a possibilidade de registrar preços diferentes em razão do local. Em razão da forma e do local de condicionamento também, é como se a aquisição de alimentos perecíveis. Em algumas regiões do norte do país, alguns legumes e verduras têm de ficar condicionados em frigoríficos, em geladeiras.
Em regiões mais amenas, não. Então, o acondicionamento do objeto a ser entregue, por exemplo, pode influenciar e a lei permitirá o registro de preços com preços diferentes. Essa cotação variável em razão do tamanho do lote, isso é bem interessante, que eu acho que vai se voltar para a administração. É a permissão de que sejam cotados preços diferentes em razão do tamanho do lote em que o preço será registrado. Se eventualmente a administração vai registrar o preço para 1.000 computadores, ela pode permitir que seja dado o preço para o lote de 100, para que ao contratar o lote de 100 computadores, eles já sejam entregues juntos, o lote de 50, de 10, aí vai depender do tal edital, é justificativa, e penso que isso é uma medida até de justiça, porque muitas vezes, quando o licitante, o fornecedor, quando o edital de licitação não prevê um quantitativo mínimo do lote, que é aquela boa prática que eu falei agora há pouco, ele fica perdido, ele tem que cotar, entregar para um computador ou para 1.000 computadores. Então, essa cotação variável, a possibilidade de haver uma cotação variável, vem embora, penso eu. E aí a lei abre uma porta geral que, para outros casos devidamente justificados, sim, pode haver o registro de preços diferentes. Certo? Vigência da ata. Vigência da ata, existe uma mudança em relação ao atual regime. O SRP tradicional prevê a lei 866. Esse regulamento prevê uma ata com validade, com vigência de 1 ano, de até 12 meses. A lei das estatais não define. E a nova lei de licitações apresenta a possibilidade de ter a vigência de 1 ano, prorrogado por mais 1 ano, caso o preço se mantenha vantajoso. Então, a gente volta à possibilidade de ter uma prorrogação da ata. Interessante é que a lei, em algum ponto, ela sinaliza que o edital deve prever as condições para a alteração dos preços registrados. No decreto da SRP tradicional, até consta a possibilidade de revisão, mas numa redação tão confusa que muitas vezes não se consegue compreender o que o agente normatizador quis ali falar. O que, a partir de entendimentos do TCU e da AGU, inclusive, se definiu é que o preço da ata, o preço só pode ser modificado se for para baixo. Na verdade, é uma negociação. Caso exista uma variação de preços e o licitante não suporte mais o fornecimento que a Liga se comprometeu, ele deve avisar e aí ele pode ser liberado caso comprove. O que ainda fica em aberto é que a nova lei de licitações impõe que as condições para alteração dos preços registrados constem no edital. Resta saber se isso vai ser amoldado para permitir um reajuste, uma eventual repactuação no preço registrado. O detalhe é que isso faz sentido quando a própria lei de licitações, e até hoje acontece, que esses preços constantes em ata, eles podem servir de base para novas licitações. E atualmente eu não mudo o preço de ata para cima. Eu vou mudar quando o contrato é assinado. E aquele preço lá na ata, ele pode ter fundamentado preços estimados de novas licitações, sem que nunca esse preço vai ser efetivamente cumprido. Por quê? O preço é imutável da ata, para cima, ao menos, e quando for contratado, já vai ser um novo valor. Então, ele efetivamente não reflete uma realidade. Então, por isso que eu até penso que essa atualização no preço da ata faz sentido. O que talvez não possa acontecer é a gente regredir a ponto de haver uma discussão tremenda de aditivos de ata de preços que no decreto anterior do SRP era uma loucura. A gente não sabia se poderia acrescer 25% na ata e depois o contrato mais 25%. E aí, depois, o atual decreto veio e acabou com essa possibilidade que facilitou, mas nesse ponto da alteração do preço, ainda ficou uma janela, porque, como eu disse, pode servir de base para novas licitações.
Tratando da adesão, lembrando, a adesão agora vem no corpo da lei, então aquela discussão sobre a ilegalidade, porque se teria natureza jurídica de dispensa de licitação, ela já não, imagino, ela já não vai suportar, não vai vingar mais. Para aderir, para realizar uma adesão, o órgão aderente ou o órgão não participante deve justificar a vantagem da opção pela adesão e verificar a compatibilidade dos preços de mercado com aquele preço registrado em ata, além de prévia consulta ao órgão gerenciador. E aqui nesse ponto existe um detalhe que é diferente do que está posto no decreto atual, mas que na prática vai continuar a mesma coisa. Por quê? Em 2018, o decreto do SRP tradicional foi alterado e trouxe a previsão de um estudo prévio a ser realizado pelo órgão carona, pelo aderente, o órgão não participante, da vantajosidade, um estudo que ele vai apontar que é vantajosa a adesão. E o decreto alterado, se você entrar no decreto, vai ter essa previsão lá, aponta que o órgão gerenciador deve aprovar esse estudo. Isso é um absurdo gigantesco, penso eu. O órgão gerenciador, ele já fez ali, já se precaveu, já se planejou junto com os órgãos participantes. Penso não ser e nem poder ser atribuição do órgão gerenciador aprovar estudos dos caronas. A carona pode ser manejada, eu sou a favor da carona, quando bem utilizada, quando a utilização é legítima, mas essa aprovação de estudo que consta no decreto atual, para mim não faz sentido. Eu disse que pode continuar a mesma coisa, porque o decreto prevê isso, mas o decreto prevê que um ato abaixo do decreto, um ato do secretário de gestão, que vai definir o modelo desse estudo. Esse modelo ainda não veio, mas entendimentos da AGU apontam que isso não faz com que a adesão seja proibida no regime atual. Felizmente, o projeto da nova lei de licitações não traz essa condicionante de aprovação, porque uma vez aprovado, se eu falo que ele deve aprovar, isso traz inerente, penso eu, e não tem como pensar de forma distinta, acredito, que a aprovação tem um juízo de valor sobre o que foi feito. Se eu entender correto, ou justificável, ou legítimo aquilo que foi feito, eu aprovo. Se não, não. E, como eu disse, penso que não deve ser de responsabilidade do órgão gerenciador, e assim dispõe a lei. A lei, o projeto da nova lei de licitações, aponta que vai ser realizada uma consulta prévia. E veja, é um detalhe que vale para hoje, valerá provavelmente os próximos, para o próximo regimento, próxima regulamentação, essa consulta não serve só para indicar os limites da carona. Caso eu, órgão gerenciador, veja que o fornecedor está rateando, está atrasando, e se eu possibilitar, ou se eu permitir a carona, ele pode prejudicar o fornecimento que será realizado a mim, eu posso barrar a carona. Acredito que isso não vai mudar, isso continuará no mesmo sentido. Já chegando mais para a reta final, em relação aos limites, a gente não tem novidades. Pelo menos não grandes novidades. Por quê? Em consonância com a última atualização do decreto do SRP tradicional, o limite individual, aquele limite que um órgão sozinho pode pegar carona em uma ata, é de 50% do quantitativo registrado. Em um exemplo de 1.000 computadores. O TCU é o órgão gerenciador. E aí o STF é participante. 1.000 computadores para o TCU, 1.000 para o STF. Certo? O STJ, caso queira pegar carona nessa ata, ele poderá pegar carona em 50% do quantitativo registrado. Detalhe, nesse caso, não são 500 computadores, e sim 1.000. É 50% do total registrado. Nesse exemplo, 2.000 computadores, 50%, 1.000 computadores. Certo? É o limite que cada órgão poderá pedir carona e se aceita fazer uso da ata de registro de preços. O limite global, como eu disse, repete o que o atual decreto traz, que é o dobro
globalmente, somadas todas as caronas, todas as adesões que foram realizadas na ata, a soma não poderá exceder ao dobro do quantitativo registrado. Não pode, nesse exemplo de 2.000 computadores, soma todos os órgãos que pegaram carona. Não pode ultrapassar 4.000 computadores. Mas uma exceção muito bem-vinda, é que a aquisição emergencial de medicamentos e a contratação de aquisição de material hospitalar, esse limite global não precisa ser respeitado. Você, de forma emergencial, se imagina que aquele preço de registrado já passou por uma licitação, então ele é um bom preço, é melhor do que se buscar de forma emergencial, muitas vezes não dá nem tempo, para ir contratar mais caro. Então, o limite global, ele é dispensado respeito ao limite global para a aquisição emergencial de medicamentos e a aquisição de produtos hospitalares. O terceiro limite, adesão ali expresso, é o subjetivo. É aquele que aponta que a esfera federal ela não poderá pegar carona, um órgão da esfera federal não poderá pegar carona em uma licitação, uma ata de registro de preços, no órgão estadual ou municipal ou distrital. Imagina, o órgão federal não pode pegar carona em uma ata estadual ou municipal. O contrário atualmente é permitido. Então, isso não muda na redação. Penso que esse limite deveria acabar por dois motivos. Um motivo é que ele se fundamenta atualmente no requisito de publicidade. A publicidade promovida pela licitação estadual, ela é mais restrita do que a nacional, embora esse argumento, apesar de válido, ele é um pouco fora da realidade, porque atualmente, em especial com a utilização do pregão eletrônico e os pushes e a utilização de clipping, você não vai ler diário todo dia. Então, que mal teria em um departamento da Polícia Federal aderir uma ata da Polícia Militar do Rio de Janeiro, por exemplo, se é um equipamento interessante, se o preço é um preço interessante, então, por isso que fica aqui a breve observação que eu acredito que isso não deveria constar como limite, certo? Aqui a gente encerra, a gente está alcançando o tempo regulamentar da exposição para a gente passar para as perguntas. Não passamos por todos os pontos do SRP, que daria 2 dias a gente conversar aqui, mas os principais pontos de convergência ou divergência, sim, a gente tratou. E até tentando responder a pergunta, título do webinário, se o novo registro de preços traz algo novo, ou o registro de preços da nova lei traz algo novo, ou mais do mesmo, eu digo que, na verdade, é uma continuidade do que já existe. Por quê? Se repararmos bem, a maioria das disposições ele só positivou aquilo que já está em decreto. O que pode ser até criticável, porque no atual regime nós temos pequenas diretrizes na lei e a possibilidade de os órgãos, dos entes estaduais e municipais promoverem o seu regulamento. Isso permite, inclusive, como acontece em alguns estados e municípios, a implementação do registro de preços permanente. Agora, com essas normas vindo para leis em sentido estrito, pode dificultar essa possibilidade. Então, acaba que você engessa um pouco mais o SRP, porque a gente notou, na maioria das vezes, que poucas diferenças vieram. E fica também, e aí já é um entendimento bastante pessoal, eu realmente imagino que esse limite de adesão é muito pequeno. É muito pequeno. Quando bem utilizado, ela é muito útil a adesão. Eu falei que acabei, mas não acabou. Sei que o tempo já passou, mas algo que atualmente é uma preocupação gigantesca, e fica até para quem está a resistir até o final. Atualmente, o entendimento do TCU que vem sendo utilizado e apontado já reiteradas vezes é quando você licita por grupos ou por lotes,
Quando você faz um agrupamento, quando a dedicação será global ou por grupos, o atual entendimento é que se eu vou comprar armários e sofás, e para fazer essa licitação eu justifiquei e apontei, tende a haver apenas um vencedor. A dedicação será global. Quem me fornecer o sofá vai fornecer o armário. O atual entendimento é que, inclusive o gerenciador, o participante e eventual carona, ele só pode solicitar sofá, por exemplo, se o preço do sofá do vencedor tiver sido o menor preço da licitação. Isso é passível de uma série de críticas, mas é o que atualmente a jurisprudência do TCU tem apontado. Por quê? Não necessariamente você, ao agrupar itens, você foge da regra do parcelamento porque necessariamente tem que ser adquirido de forma conjunta. Pode ser que em uma licitação do Exército Brasileiro, por exemplo, para aquisição de ferramental, existam 200 tipos de parafusos diferentes. E não faz sentido, administrativamente, em relação ao custo-benefício, que eu tenha a possibilidade de ter 200 contratos diferentes. Daí eu faço agrupamento. Me parece que seria, por cima, um exemplo em que o agrupamento estaria justificado. Mas com esse entendimento que hoje está a ocorrer, se eu agrupei, ou eu peço o conjunto de uma unidade, pelo menos, de 200 parafusos, ou necessariamente o preço de um parafuso específico tem de ter sido o menor da licitação. E pode ser que não seja. Por quê? Quando é por grupo, é feita ali uma média ponderada para obter o melhor preço do grupo. Se a disputa foi feita por grupo, eu acredito, primeiro, que deveria registrar o preço por grupo, e essa comparação de preços, não acredito ser válida, prudente ou sequer eficiente. E a nova lei não traz. Ainda bem. Ela traz uma disposição que acredito ser mais eficiente, que não mata a SRP, que a gente está continuando por essa linha de restrição do limite de adesão e restrição à utilização da ata por gerenciador, participantes ou caronas, a gente estava caminhando para o fim do SRP, de forma exagerada. Mas a nova lei fala, caso aquele preço não tenha sido melhor, vai ser realizada uma pesquisa de preço ou uma verificação no mercado a saber se aquele preço é compatível com o mercado. Se for compatível com o mercado, sim, você pode utilizar a ata ou até mesmo pegar carona. Faz todo sentido, porque se eu não puder pegar carona, por exemplo, eu vou ter que licitar. E se eu licitar, qual preço que eu vou obter? O preço de mercado. E aquele preço menor da licitação, ele é um preço que ficou lá atrás no tempo. E pode ser que ele definitivamente não seja atualmente o de mercado. Então, para mim, faz sentido, é uma boa novidade em relação ao SRP na nova lei de licitações. Certo? Então, vamos ver algumas perguntas. Agradeço a participação de todos que aqui estiveram. Deixa eu subir aqui o chat que eu vou encontrar os questionamentos. Alcione pergunta, como será na prática, no portal eletrônico, a quantidade mínima que o licitante irá oferecer? Alcione, essa previsão está no projeto da nova lei de licitações e certamente o portal nacional de compras públicas, que é onde vai centralizar as licitações, vai prever uma funcionalidade que atualmente não está disponível para todas as licitações. Mas acredito, e repare, você disputa o preço pelo valor unitário no SRP, certo? Então, certamente, em algum momento você vai apontar, dos 1.000 computadores, você se dispõe a fornecer no máximo 200, digamos. Mais do que 200, você não tem capacidade. E essa possibilidade de quantidade mínima veio a calhar porque aumenta a competitividade. Trouxe, no exemplo, você para a disputa. Mas aí você certamente assinalará que no máximo consigo fornecer 200. Então, se você tiver o melhor preço, será registrado um preço
de 200, ou melhor, e a partir disso, um outro preço, ou maior, um preço que era maior, e posteriormente foi negociado. Mas como isso vai ser operacionalizado, ele realmente vai ficar para quando a hipótese vier a ocorrer. Certo? Espero que tenha esclarecido. Se não, nesses contatos que estão na tela, entre em contato comigo que eu posso tentar ajudar um pouco mais. A Ana Silva pergunta como fica... Opa, peraí que subiu. Como fica a adesão do limite de 50% em itens com quantitativo 1? É uma boa pergunta. Eu já vi gente defendendo que no mínimo 1, porque se o limite é 50%, se você 50% é menos de 1, então seria o mesmo que vedado. Mas note, a jurisprudência do TCU ela é firme em indicar que o SRP não se presta para uma contratação única. Se o registro é feito em uma só unidade, decorrência lógica, vai ser uma contratação única. Então, isso faria com que não fosse o caso do SRP. Então, você poderia matar a questão antes. Mas, de qualquer maneira, existe a discussão. Eu, sinceramente, penso que se o limite é 50% e 50% não alcançou nenhuma unidade, não tem adesão. É o que, pessoalmente, eu penso. Deixa eu subir novamente. Constativo, Enísio, não sei, está só o link, não está o nome. Enísio pergunta: quantitativos superestimados de determinado item configuram um ilícito penal no SRP, mesmo não sendo efetivamente adquirido pelo órgão que realiza o procedimento licitatório? Bom, se eu bem entendi, no SRP é assim hoje e a ideia é que continue sendo. Não existe a obrigatoriedade de contratar o valor total da ata. Nesse nosso exemplo de registro de preços de 1.000 computadores, seja hoje, seja no futuro regime licitatório, caso os 1.000 computadores não sejam necessários, caso essa previsão não se efetive, não há nenhum ilícito. É um acerto, é uma possibilidade já feita lá atrás. Na licitação se indica que é registro de preço para 1.000 computadores, mas que não necessariamente esses 1.000 computadores obrigatoriamente serão adquiridos. Claro, o licitante tem que considerar isso. E é por essa razão, por essa não obrigatoriedade, que a gente trouxe aquela discussão em relação àqueles itens de alimento perecível, quando nunca contratou, que você necessariamente tem que apontar na próxima lei, ou como boa prática. Hoje, caso o órgão já tenha noção, já tenha ideia de que efetivamente vai contratar uma parcela do objeto registrado, é indicado que ela aponte no edital, porque isso vai levar certeza para o licitante que pode ser transferido com preço, mas a não utilização de 100% da ata não é hoje e provavelmente não será um ilícito. É uma regra do jogo da SRP. Certo? O nick aqui, licitação 2, a pessoa perguntou: você mencionou que o órgão pode recusar carona no caso de o fornecedor não estar realizando os fornecimentos de forma eficiente. Em quais outros casos o órgão pode se recusar a autorizar carona? O que me vem à cabeça é a superação do limite. Vamos imaginar que nesses 1.000 computadores, cada órgão pode pedir carona, como a gente viu, de 50%. O total registrado, 1.000 computadores, então o limite individual que cada órgão pode pegar carona é 50%, 500 computadores, certo? E a gente também viu que o limite global é o dobro, 2.000, nesse exemplo. Imaginando que 10 órgãos já pegaram carona, porque não existe limite do número de caronas. Pode ter 200 órgãos pegando carona para 1, 2, 3 computadores, não tem problema. Mas vamos imaginar que determinado órgão solicita carona para 500 computadores, que é o máximo que ele consegue. Mas esses 500 computadores, se eles forem superar o limite global, essa adesão, essa carona poderá ser autorizada. E esse controle é feito pelo gerenciador.
Então, tradicionalmente, ou o que me vem à cabeça é quando afeta as obrigações principais e para o resguardo dos limites às adesões, que principalmente possibilita essa recusa. Certo? Continuando, o SRP permanente não lhe parece que colide com a vigência dos preços de estado limitado ao ano? Essa é uma boa pergunta, mas na verdade não. Até foge um pouco do tema, mas não. Na verdade não. Eu até vou depois, posteriormente, trazer um artigo, gravar um vídeo sobre isso, porque lembra que atualmente pouquíssimas são as diretrizes para SRP. A ata é feita uma nova ata. Não é que você vai ter uma ata com vigência maior do que um ano. Você vai realizar uma nova ata. Tá? Vamos passar porque acaba que não é diretamente o tema. Eduardo, feita uma licitação no SRP, o órgão gerenciador da ata pode não aceitar adesões com essa definição já estabelecida em edital? Sim, existe a possibilidade de se vedar carona, hoje e também posteriormente, que deve ser motivada. Até existe uma discussão se você tem que motivar a possibilidade de carona ou se você tem que motivar a vedação de carona. Na dúvida, justifica os dois. Na dúvida, você tem que motivar por que você apontou para adesão ou para não adesão. De qualquer maneira, é um limite formal, que é constar no edital. Para haver carona, tem de constar essa possibilidade no edital. Se não houver, não existe a possibilidade de carona. É um dos outros, é um outro tipo de limite. Aí, uma última pergunta. Há algum impedimento para estatais utilizarem as disposições da nova lei de licitações, tendo em vista que não há decreto? Tal qual o SRP permanente, essa é uma das questões mais polêmicas da lei das estatais. A gente viu que existem diferentes sistemas de registro de preços. SRP tradicional tem regulamento. SRP RDC tem regulamento. SRP estatais, existe a previsão do regulamento que não existe. Daí, nós estamos num vácuo normativo, um vácuo regulamentar. A ideia é que a Lei 8.666 ela não é subsidiária a 3.303. Ao contrário da Lei do Pregão, por exemplo, quando eu não encontro disposição na sua própria redação, eu me socorro da 8.666, na Lei 3.303 não existe essa relação de subsidiariedade. Onde é que eu quero chegar? Se eu argumento, se eu defendo a existência de 3 SRPs, na ausência do regulamento das SRP estatais, eu vou achar a solução onde? É muito comum as pessoas apontarem como caminho natural a 8.666. Mas será que é mesmo? Vamos pensar bem. O que está disposto na lei das estatais é cópia. Excetuadas 3 palavrinhas, é cópia, é reprodução do SRP RDC. Por exemplo, obras. Você pode registrar preço para obras. SRP RDC. SRP tradicional, não. A gente viu que na nova lei existe a previsão. Então, não havendo relação de subsidiariedade, estando num vácuo normativo, em direito, a gente vai utilizar um exercício de analogia. O que é esse exercício de analogia? Você para, verifica todo o ordenamento jurídico e verifica qual que é a previsão que mais se adequa à sua situação. Me parece que, em tese, seria o SRP RDC, porque a reprodução está ali na lei das estatais. Mas isso não impede, e é até recomendado, que a estatal, em seu regulamento, preveja qual vai adotar, ou até mesmo regulamente. Mas se nada for feito, me parece que o caminho natural seria chegar ao SRP RDC. Mas a discussão da nova lei, eu penso que entra no mesmo bojo. Se for uma escolha do regulamento adotar, se compatível com as diretrizes das leis estatais, essa nova disposição, essa nova cara do SRP, sim. Mas, por exemplo, um ponto que não poderá ser integralmente respeitado, a não ser que seja por uma escolha deliberada
da estatal. O das estatais fala em definição da validade da ata ou do registro, e a nova lei de licitações, até então, ela aponta um ano mais um ano. Então, a previsão da regulamentação da SRP estatais é uma questão bastante tortuosa que, pessoalmente, até a gente aponta no livro que tem o professor Rony sobre o tema desse aspecto. Eu vi que tem mais perguntas, já me indicaram que a equipe nós já ultrapassamos bastante o tempo, deixo meus contatos aqui, vou colher depois as perguntas e respondo na minha página lá, um vídeo ou com a postagem. Agradeço muito, novamente, a equipe da Editora Fórum. Acesse o Observatório da Nova Lei de Licitações, é um conteúdo bem interessante, é um momento de criação, efetivamente, antes da própria lei, mas pouco a pouco a gente vai tomando noção desse novo regulamento, dessa nova regulamentação. Eu espero que tenha sido útil e vou ficando por aqui. Muito obrigado.